Olá, adolescentes! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de estar reunidos junto com vocês para adorar o Senhor. Mas enquanto não nos é permitido estarmos presencialmente juntos, vamos nos reunir por aqui, virtualmente, no Radaflix, porque tem sido bênção em nossas vidas, amém? Então vamos para mais uma lição de hoje. E o tema da nossa lição de hoje é Pais descrentes? Ore. A nossa base bíblica está lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Hoje nós vamos falar na nossa lição sobre relação de pais e filhos. Como agir quando meus pais não são crentes? Eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi esse tema, porque ele fala justamente um pouquinho do que acontece na minha vida, né? Hoje, graças a Deus, a minha mãe já está nos caminhos do Senhor, mas eu ainda tenho alguns familiares, pessoas da minha família que ainda não entregaram sua vida para Jesus. A exemplo, o meu pai. E eu creio que ele vai se converter. Eu creio que ele vai entregar sua vida a Jesus. E assim também pode estar acontecendo na sua vida. Você aí mesmo que está me escutando. Você tem pais que não são cristãos? Ou possa até ser que o seu pai, a sua mãe, as pessoas com quem você mora sejam cristãos, estão na fé, mas por algum momento em sua vida passam por algumas dificuldades, por alguns momentos de desânimo, por algum momento de estagnação espiritual. E aí, o que você pode fazer? Você pode praticar o ore, que é o que vamos aprender na lição de hoje. Na nossa geração, temos visto quantos jovens e adolescentes têm entregado sua vida para Jesus. E glória a Deus por isso, porque em seus corações tem ardido o desejo de estar no verdadeiro caminho. Mas o que acontece é que muitos da família desses jovens e adolescentes não são cristãos. E é justamente aí que começam os desafios na caminhada. Mas lembre-se de uma coisa que foi dita na lição anterior, que Deus usa a nossa família para trabalhar em nossas vidas. Ela é a academia de Deus para exercitar a nossa fé, moldar o nosso caráter e aperfeiçoar o nosso espírito. Amém? Então, quando esse adolescente não tem a família cristã, ele enfrenta algumas crises como ciúmes que os pais sentem em relação aos filhos irem para a igreja, choque de princípios e valores, também incompreensões e algumas proibições. Essas são algumas das coisas que podemos enfrentar ao longo da caminhada. Mas calma aí. Isso não é motivo para você abandonar Jesus e muito menos desistir da caminhada. E também não é motivo para você agir em desobediência para com seus pais. Pelo contrário, você deve perseverar a fim de que você ganhe a sua família para Jesus. Ah, Bia, mas como é que eu vou falar de Jesus para os meus pais se eles nem param para me escutar? Espera aí só um pouquinho, que daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Mas agora eu vou contar uma situação para vocês que aconteceu com o Radonildo. O Radonildo aparece de novo na história. O Radonildo fez alguma coisa para a mãe dele que deixou ela meio irritada. Aí ela deu uma ordem para ele e disse: Radonildo, você não vai para a igreja hoje. Mas sabe o que o Radonildo fez? Ele esperou a mãe dele dormir, pegou a Bíblia dele e foi de fininho para a igreja. E aí? Será que o Radonildo agiu certo? Eu vou dar umas opções para vocês. Letra A. O Radonildo
agiu certo, pois tem que buscar Deus em primeiro lugar. Letra B, Radonildo agiu errado, pois a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Letra C, o Radonildo agiu certo, pois ir para a igreja é necessário. Letra D, Radonildo agiu errado, porque desobedeceu aos seus pais. Mas não foi tão errado assim, já que foi por uma boa causa. E aí? Qual é a resposta? 2 segundos para vocês responderem. Muito bem, Radonildo agiu errado. Letra B, ele deve obedecer aos seus pais, independente da ordem que foi dada, mesmo que não fosse para a igreja. Eu sei que é um pouco difícil, mas ele deve obedecer. Mas e aí? Como agir diante de uma crise como essa? E você, que tem pais crentes, mas estão desanimados com as coisas de Deus, como ajudá-los? É exatamente que entra aí o nosso ore pelos seus pais. O de obedecer. Obediência é uma palavra-chave na Bíblia. E obedecer aos pais é uma ordenança que vem direto de Deus para as nossas vidas. E vocês bem sabem que obediência gera muito bem, gera bênção. E Deus nos mostra em sua palavra que obedecer aos pais é agradável ao Senhor. Vamos ver o que diz lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20. Diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Olha só como obedecer aos pais agrada ao coração de Deus, não é mesmo? E o versículo ainda ressalta uma coisa: filhos, obedeçam em tudo, em tudo. Você não deve obedecer aos seus pais só quando você quer. Você não deve obedecer aos seus pais só quando você concorda com algo, né, com eles, ou quando você quer alguma coisa. Mas em tudo você deve obedecer aos seus pais, porque eu tenho certeza que eles querem o melhor para a vida de vocês, certo? E esse é um princípio que nós devemos olhar, notar cuidadosamente. Obedecer aos pais. Tá legal? E aí, além de ser um princípio bíblico obedecer aos pais, também te dou um bom motivo para que você dê atenção a este princípio bíblico. Vamos ler lá no capítulo 13, versículo 1 de Provérbios, que diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. E aí, qual é o filho que você deseja ser? O zombador ou o sábio? Eu tenho certeza que você deseja ser o filho sábio. E o filho sábio o quê? Dá atenção à instrução dos pais. Então, ande em obediência, obedeça aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. Um grande exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. Ele estava sob a autoridade de Deus, mas aqui ele também tinha autoridades que eram José e Maria, que eram seus pais. E aí, mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele não usou essa desculpa para desobedecer José e Maria. Pelo contrário, ele obedecia a eles. E aí, em certa ocasião, eles decidiram subir para Jerusalém para a festa. E terminando ali a comemoração, eles voltaram para casa. E no meio do caminho, perceberam que Jesus não estava entre a galera e decidiram voltar para Jerusalém. E aí, quando voltaram, encontraram ele no templo, sentado com os mestres, fazendo-lhes perguntas. E isso impressionou muito a eles. Mas aí, eles foram buscar Jesus para ir para casa. E olha só o que Jesus fez, como ele agiu. Será que ele voltou para casa? Ou ele ficou ali no templo e resolveu desobedecer a ordem de seus pais? Vamos ler lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, que diz o seguinte: Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Então, Jesus obedeceu aos seus pais. E lembra de uma passagem que a gente acabou de ler um pouquinho antes, que está lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 1, que dizia que o filho sábio acolhe a instrução de seus pais. Então, olha só o que Jesus fez. Ele acolheu a instrução. Então, ele era um filho sábio. E a palavra de Deus afirma aqui que ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, vamos aprender com Jesus a como ser filhos obedientes e crescer cada vez mais em sabedoria. Quando você decide obedecer a esse princípio, você está demonstrando a sua fidelidade, confiança e submissão a Deus. Lembrem-se de uma coisa, que Deus está usando a sua família, os seus pais, sendo eles crentes ou não, como um instrumento para aperfeiçoar você. E Deus também quer usar você como um instrumento para operar na vida de seus pais. Então, queridos adolescentes, obedeça. Repito, obedeça aos seus pais. É isso que Deus espera de seus filhos, que obedeçam seus pais em tudo. E para finalizar esse tópico de obediência, eu vou ler lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 20 ao 23, que diz o seguinte: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, meus queridos, obedeçam aos seus pais. Sejam obedientes em tudo, pois isso agrada ao coração de Deus. Segundo, R de respeitar. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer é quando você acata com aquela instrução, quando você atende aquela instrução que foi dada a você. Honrar é você respeitar e amar. Vamos ver o que diz lá em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, que é até a nossa base bíblica de hoje. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E olha só o que o Senhor nos instruiu. Honre o seu pai e sua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe. E o que isso vai trazer de benefício para você? Muitos. Primeiro você vai obedecer a Deus. E olha só o que está dizendo aqui. Tudo vai te correr bem e você terá vida longa sobre aqui nessa terra. Então, obedeça, honre, respeite os seus pais. Também vamos ler o que diz o dicionário acerca do respeito. De acordo com o dicionário, é um sentimento que nos leva a tratar o outro com grande atenção, profunda consideração e sincero reconhecimento. Quem respeita, reverencia, obedece e está disposto a atender aquilo que os pais ordenam. Obedeçam aos seus pais, honrem eles, porque são autoridades constituídas por Deus para as nossas vidas. Foi Deus quem escolheu esses pais para cuidar de nós, para nos aperfeiçoar e para nos instruir no caminho que devemos andar. O respeito impede que você tenha atitudes repreensíveis em relação aos seus pais. Olha só essa historinha que eu vou contar para vocês, da Jurema. A Jurema, ela é uma adolescente, assim como vocês. E lá na congregação dela, ela pediu oração pela vida do pai dela, pela conversão, porque ele não é cristão ainda. Mas quando a Jurema chega em casa, ela desrespeita o pai dela, bate a porta, fica resmungando, diz que ele é um velho chato, vocês acreditam nisso? E diz ainda que não importa com a opinião dele. Será que a Jurema está agindo de forma correta? Com certeza não. Ela está desonrando o seu pai, uma autoridade que Deus colocou na vida dela.
Uma coisa é você, adolescente, ouvir um não do seu pai e ficar resmungando, batendo o pé, ficar batendo a porta do quarto. E outra coisa é você ouvir um não e ter a humildade de respeitar e acatar com aquilo que foi dito pelo seu pai. Pai e mãe devem ser honrados, respeitados. Quando você respeita os seus pais, você está reconhecendo que Deus colocou eles na sua vida como instrumento do Senhor. Então, vamos honrar, vamos respeitar os nossos pais. Esse é o mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Então, obedeça ao que Deus está ordenando para você em sua palavra, o que Deus está ensinando hoje para você. Se você não tem honrado seus pais ainda, se você não tem respeitado, tem batido o pé, tem resmungado, escolha hoje andar em obediência e honrá-los. Amém? Porque eles são a autoridade de Deus sobre a sua vida. Lembra da pergunta do início que eu fiquei de responder? Pois é, e eu vou responder agora. Ah, Bia, mas os meus pais nem param para me escutar. Como é que eu vou falar de Jesus para eles? E quem disse que você precisa somente falar? É agora que vem o nosso terceiro tópico. É de exemplo. Você não precisa somente abrir a sua boca para falar de Jesus. Você precisa dar exemplo. E esse exemplo é testemunhar sobre Jesus em sua vida, em suas atitudes, no seu falar, no seu expressar. Vamos ver o que diz lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 22 ao 25. Olha só o que diz. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, adolescentes, nós não precisamos somente falar. Nós também precisamos ser exemplos, viver essa palavra. Viram o que Tiago falou? Não sejam apenas ouvintes, não apenas só leiam, contextualizando, mas sejam praticantes dessa palavra, desse evangelho. Vocês não têm apenas que ler a palavra, ouvi-la, mas têm que colocar em prática, testemunhando de quem é Jesus, o que Jesus está fazendo em sua vida. Pois do que adianta você falar de Jesus, mas quando seus pais ouvirem aquilo que você está falando ser totalmente o contrário daquilo que você está testemunhando dentro de sua casa? Lembre de uma frase que vocês sempre costumam ouvir? As palavras, elas convencem, mas o testemunho arrasta uma multidão. Então vamos ser exemplo dentro de nossos lares, fazer a vontade de Deus, testemunhar dessa verdade, sendo praticantes do Evangelho. E não somente ouvintes, não somente leitores, mas aqueles que vivem a verdade de Jesus em suas vidas, em suas atitudes. Amém? E aí, eu falando agora disso, eu lembrei de um filme que eu vi na semana passada, que o nome é Talento e Fé. É muito legal sobre essa questão de exemplo. E aí tinha um grupo de garotos da escola que jogavam futebol americano. E aí um rapaz lá pede para ministrar, né, sobre a vida desses jovens, falar uma palavra de Deus. Mas o treinador logo dispensa, diz que não. Aí o treinador passa por um momento de dificuldade lá com o time, que ele se vê enrascado. Aí ele lembra desse homem. Aí ele manda chamar. Aí esse homem vai e prega para esse time de futebol. Porque naquela época, o filme se passa numa época de segregação racial. Aí então os brancos e os negros ficavam toda hora em conflito. Aí era isso que estava acontecendo dentro do time de futebol. Aí o cara foi
pregou o evangelho e quando ele terminou, todos do time, exceto uns 3, se converteram. E o treinador chegou logo depois e viu isso. Só que aí ele não deu muita confiança. Mas aí ele começou a ver a mudança no seu time e os meninos começaram a mudar o seu comportamento, porque eles começaram a viver aquele evangelho que eles tinham levantado a mão e aceitado a Jesus. E aí isso foi trazendo transformação. Quando foi num dia, tinha 5 alunos dele, 5 jogadores numa igreja, que eram negros e o treinador era branco. Ele foi lá nessa igreja que só era de negros, só tinha negros lá. E ele entrou lá e pediu uma palavra. Pediu para dar uma palavra, E ele entrou chorando, ele falou chorando que ele não sabia o que tinha acontecido com o time de futebol dele. Ele não sabia qual era a transformação que tinha ocorrido. Mas uma coisa ele sabia, que ele queria aquele Jesus que eles estavam presenciando, que eles estavam testemunhando. E ali naquele momento ele aceitou Jesus e se batizou até nas águas. Então o testemunho daquele time de futebol, aquele exemplo daquele time de futebol, de todos aqueles garotos, contagiou até mesmo o treinador que se converteu a Jesus. Olha só a importância de um testemunho, de ser testemunho vivo e a transformação que traz para as nossas vidas. Então, meus queridos adolescentes, sejam um exemplo dentro de sua casa, testemunhe quem Jesus é na vida de vocês. Não queiram, adolescentes, viver a palavra de Deus somente de forma parcial. Busquem viver de forma mais integral possível. Eu sei que nós somos falhos e pecadores, mas isso não é desculpa para nós, para não avançarmos em conhecer, avançarmos e sermos um exemplo para os de fora e também para os de dentro. Amém? Então, se você deseja realmente que seus pais tenham um coração quebrantado pelo Senhor, vocês precisam orar por eles. Ore pelos seus pais. Ore pela conversão deles. Se seus pais já são até crentes, mas estão passando por um momento de estagnação espiritual, um momento de desânimo, ore também por eles. Seja um exemplo em oração também para os seus pais. Ore para que eles cheguem ao arrependimento e que Deus transforme o coração deles. E mais do que isso, seja um exemplo, dê exemplo e viva como um exemplo dentro de sua casa. Amém, adolescentes? Adolescentes, essa foi a nossa lição de hoje. Entenda uma coisa: obediência, respeito e um bom exemplo, aliado a muita oração, é a arma que você precisa para vencer essa guerra contra um coração endurecido. Experimente, persevere, faça a sua parte e você verá a diferença na sua família. Creia, porque a palavra de Deus vai se cumprir em sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, adolescentes? Espero que tenham sido ministrados. Foi muito bom compartilhar essa palavra com vocês e ministrou muito em minha vida. Espero que vocês possam analisar e ver aquilo que vocês ainda precisam mudar. Se você não tem sido obediente, se você não tem respeitado seus pais, se você não tem sido um bom exemplo e até mesmo não tem orado por eles, procure hoje fazer essas coisas. Você verá a diferença na sua família. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor e tchau, tchau.